eterno. Então vão ver os salvos gozando da companhia de Deus e não vão poder desfrutar dessa companhia de Deus. Então veja bem quando lá fala que uns vão reconhecer aí o desprezo eterno. Ressuscitarão, mas estarão no lugar que nós chamamos inferno, para sofrer eternamente, sabendo que existe um céu, mas que eles não puderam entrar, porque não quiseram, fizeram a sua escolha enquanto estavam aqui na terra vivos. Então é um sofrimento eterno, um tormento eterno. Então vai ser um desprezo eterno. Não poderão passar para onde nós estivermos, e nem nós, onde estivermos, poderemos passar para onde eles estão. Então não haverá mais comunicação. Eles não poderão se comunicar nem com Deus e nem conosco. Estarão afastados eternamente de Deus. Em terceiro lugar, o destino de cada um é de acordo com o que creram e fizeram enquanto estavam vivos e aqui na terra. Então não é depois que morre que você vai poder fazer alguma coisa para ser salvo. É enquanto você está aqui na terra, no corpo físico, no corpo humano. Enquanto você estiver aqui na terra, vivo aqui na terra. Você tem a oportunidade de escolher para onde você quer ir. Se você vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, sofrimento eterno, ou se você vai ressuscitar para a glória de Deus, para ficar eternamente com Deus. Você escolhe enquanto estiver aqui na terra vivo. Então, em quarto, haverá duas ressurreições, separadas aí por 1000 anos. Né? A ressurreição. Você veja Apocalipse 20, 5, 6, veja 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Agora você imagina quantos túmulos que tem a inscrição aí, repouso eterno ou jazigo eterno, né? Por causa da ignorância do homem. Mas quando se ouvir a voz de Cristo, todos ressuscitarão. A conta tem que ser paga. Ninguém dá calote em Deus. Cada um prestará contas com Deus. Os salvos no tribunal de Cristo, não é para condenação, mas estarão ali perante Cristo só para receber galardão. Já estão salvos, né? Foram perdoados pelos seus pecados. E o incrédulo? O incrédulo, ele estará diante do trono branco, do juízo final. E ali não tem mais jeito, não é para ser salvo, não é para ser analisado se vai ser salvo ou não. Não, ali é para ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com seu companheiro Satanás. Não escolheram Satanás, não escolheram viver de acordo com o que Satanás ordenava, desejava, então vão estar para sempre com ele. Você veja aí, lá, Apocalipse capítulo 19 e 20, capítulo 20, versículo 10 ao versículo 15, fala bem claro. Então os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e os seus demônios. Né? Então vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Qual a importância da ressurreição de Jesus para a fé cristã? Então você pode, por exemplo, na Bíblia Ilumina, né, fazer um estudo. Em Mateus 28, 1 aí, diz: mas o anjo disse às mulheres: não temais. Não ter medo por quê? E ele diz: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado, mas não está aqui. Por quê? Porque ressurgiu, como ele disse: vinde ver de lugar onde jazia. Então veja Mateus 28, aí do versículo 5 ao 6, falando sobre este assunto. Então o anjo, as mulheres chegam, estão procurando por Jesus. E o anjo disse: eu sei que vocês estão procurando por Jesus, mas ele não está aqui mais. Pode olhar, vem ver o lugar onde ele estava. Ele ressurgiu, ele ressuscitou. Ele tinha dito que ia ressuscitar, e ressuscitou. Depois vamos ver a ressurreição de Jesus, é o alicerce da fé cristã. Então a ressurreição é a chave para a fé cristã. Por quê? Como ele havia prometido, ele ressurgiu dos mortos. Né? Nós podemos estar confiantes, portanto, que ele cumprirá tudo que ele prometeu. Se ele, o mais difícil era ressurgir, era morrer e ressuscitar, o resto é mais fácil. Agora levar-nos para estar para sempre com Deus é mais fácil. Né? A ressurreição do corpo nos mostra que o Cristo vivo é soberano no reino eterno de Deus. Não um falso profeta ou um impostor. Então se Jesus ressuscitou, então ele está provando que ele tem um grande poder sobre a morte e ele é Senhor, é soberano. Ele é Deus mesmo. Né?
não é um qualquer. Nós podemos ter também certeza da nossa ressurreição, porque ele foi ressuscitado. A morte não é o fim, existe a vida após a morte. Então estaremos para sempre com o Senhor, vivos na presença do Senhor, convivendo com o Senhor para sempre. E ele mostrou isso através da ressurreição, e nós podemos ter certeza que nós também vamos ressuscitar, que ele prometeu a nós. Se aconteceu com ele, vai acontecer conosco. O poder que trouxe Jesus de volta à vida está disponível para nós, né? E para quê? Para nós trazermos o nosso ser espiritual morto de volta à vida. Então nós somos filhos de Deus, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Somos seres espirituais. Então nós vamos morrer, o corpo vai morrer, mas vai haver uma transformação, uma ressurreição, e nós estaremos para sempre com o Senhor. A ressurreição é a base do testemunho da igreja para o mundo. Jesus é mais do que um líder humano, ele é o Filho de Deus. Então veja bem que pregar sobre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é importantíssimo. E pregar Jesus vivo, nós não podemos pregar Jesus morto, né? Nós temos um líder, o cabeça da igreja, a cabeça da igreja, que é Jesus, está vivo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 11, né? Paulo diz que, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sempre citando a Bíblia, segundo o que está na Bíblia, escrito, previsto, aconteceu. Então a ressurreição é o ponto decisivo da fé cristã. Sempre haverá pessoas dizendo que Jesus não ressurgiu dos mortos, né? Paulo nos garante que muitas pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição. Pedro, o discípulo, né, que estava entre os 12. Mais de 500 crentes, a maioria deles estavam vivos quando Paulo escreveu isso. Tiago, irmão de Jesus, viu ressuscitado. Todos os apóstolos, finalmente Paulo em si. A ressurreição é um fato histórico. Não seja desencorajado aí por pessoas que negam a ressurreição. Seja cheio de esperança, pois um dia todos nós estaremos diante do Senhor, todos virão a prova viva quando Jesus voltar. Então esteja confiante e com certeza disso. Tem muita gente negando a ressurreição de Jesus, tem muita gente vivendo um cristianismo aí morto, frio, sem graça, porque vive o cristianismo sem o Jesus, que é o principal do cristianismo, sem o Jesus vivo. Vivem aí com Jesus morto. Ainda vivem com Jesus pendurado na cruz, né? Ele não está vivo para eles. Nossa ressurreição, o que é que a Bíblia nos ensina sobre a nossa ressurreição? 1 Coríntios 15, 12 a 28 diz: ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Então ali em Corinto estava acontecendo isso na igreja, alguns pregando que não havia ressurreição de mortos. Então Paulo diz: mas como? Se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como é que vocês estão pregando que não existe ressurreição dos mortos? Jesus foi a primícia, foi o primeiro, né? Então a nossa ressurreição inclui aí o corpo, nossa alma, nosso espírito. Então a maioria dos gregos não acreditavam que o corpo de uma pessoa poderia ser ressuscitado depois da morte. Eles viam a vida após a morte como algo só para a alma. Eles acreditavam, não, a ressurreição é só a alma que ressurge. Então, de acordo com os filósofos gregos, a alma era a pessoa, na verdade, presa a um corpo físico. E na morte a alma era liberta. Então, assim que eles acreditavam. Que a alma estava presa ao corpo. O corpo morreu, a alma, então, ressuscitava. A alma embora e o corpo ficava. Mas não, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar. É espírito, alma e corpo. É o ser completo. Vai ser transformado e ressuscitado. Então o cristianismo afirma que o corpo e a alma serão unidos depois da ressurreição. A igreja de Corinto estava no coração da cultura grega. Desta maneira, muitos crentes tinham dificuldade em acreditar na ressurreição do corpo. Era uma cultura, né? A nossa ressurreição é certa por causa da ressurreição de Cristo. Se não houvesse a ressurreição de Cristo, para nós também não haveria esperança. Então a ressurreição de Cristo é o centro da fé cristã, porque Cristo ressuscitou como ele havia prometido. Nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ele é Deus, né?
Porque ele ressuscitou, nós temos também a certeza de nossos pecados são perdoados e nós também vamos ressuscitar. Porque ele ressuscitou, ele vive e nos representa perante Deus. Porque ele ressuscitou e venceu a morte, sabemos que nós também ressuscitaremos. Ele tem o poder sobre a morte. A nossa ressurreição é a nossa única esperança